Chegando, chegando. Boa noite. Todo mundo chegando. Ana Carolina, bem-vinda. Muito bem-vinda. Se vocês puderem ir contando da onde são, se de São Paulo, se fora de São Paulo, boa noite. GG. Da onde vocês forem, contem para nós. Nós estamos em eu estou em São Paulo, né? A Elza está em Tumbiara. Ana Carolina. A Elza já chegou, a gente está aguardando ela aceitar o convite. Deixa eu ver, do interior de São Paulo. Pertinho de Tumbiara, que legal. Ai, Diara, aí, ó, Diara tá sempre aí, hein? Catalão, que delícia, hein? Hein, Diara, que legal. Muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Ah, conhece a Elza. Ótimo. Marisa, que legal. Muito bom. Muito bom. Estou esperando aqui a Elza aqui. Marisa, estou esperando só a Elza aceitar. A Elza não está conseguindo participar. Vamos tentar de novo. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ligar para a Elza. Vamos ver que motivo que ela não está conseguindo participar. Tá, um monte de gente entrando. Indiara, é... Legal de onde você é, Indiara. Estou pedindo para a Elza entrar de novo. Marisa de São Bernardo. Legal. Ah, esse dia de hoje é muito, assim, foi muito planejado. E é um tema que vai servir para vocês de tira-gosto. E a gente vai começar a conversar e tem material que vai estar disponível para vocês. Vamos ver se a Elza tentou entrar de novo. Não. Não. Denise. Bem-vinda, Denise. Elza chegando. Vamos ver se ela vai conseguir entrar dessa vez. Gente, Vilane. Oh, minha mãe tá aí assistindo também, gente. Vilane. Deu certo. Miriam chegando. Ai, que delícia. O pessoal chegando. Que bom. Elza, eu tava... Seu som tá baixinho. O meu som? Olha se o meu tá bom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Vamos ver se aumentou um pouquinho? Aumentou? Não. Tá bem embaixo. O meu tá bom? O seu tá bom. Pois é. Precisa eu pôr o fone, será? Não.
Deixa eu ver. Vamos ver agora se melhorou? Melhorou um pouquinho? Tá bem baixo. Não sei se para as pessoas, mas eu tô te ouvindo bem baixinho. Vamos ver se vai melhorar, porque eu tô sem o fone de ouvido aqui. Vamos ver. Ó, vamos ver. O som, como é que tá? O de ambas tá bom. Ótimo áudio, beleza. Ótimo. Que bom, que alívio, que bom. Então, a gente estava conversando, Elza, até você chegar, o tanto que a gente desfrutou, né? Que ótimo os dois, ótimo. Obrigada, Indiara. O tanto que a gente desfrutou do nosso encontro para preparar esse material para todo mundo hoje, né? E esse estava dizendo que é o princípio, né? Que ótimo, o princípio de uma relação aprofundada que a gente está convidando todo mundo a fazer em torno da pedagogia, né? E vai até o final da live eu vou saber como é que vai estar disponível, se vai ser hoje ou amanhã, o material que nós criamos para vocês. Pensando em pedagogia sistêmica, esse material é super condensado, é um néctar, né, Elza? É um néctar para vocês começarem a elaborar, e ninguém vai precisar ser PhD em constelações, em pedagogia sistêmica, mas é um material que vai dar para distribuir, independentemente da pessoa querer escutar falar de constelação sistêmica ou não. Essa foi uma preocupação que a gente teve. Então, é um material abrangente, só que eu e a Elza, a gente tem um material específico que a gente vai começar a distribuir para vocês em breve. Vocês têm que ficar ligados. A Diara está gostando. Por exemplo, com frases sistêmicas para serem usadas em situações como essas que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. A Claudiane vai voltar conosco na sexta-feira. Aguardem as divulgações, vai ser um tema bem interessante. Mas eu queria começar apresentando a nossa famosa Elza, que é pedagoga. Eu vou pegar tudo aqui, porque senão vai escapar alguma coisa. Ela é pedagoga, trabalha, né, com as constelações, e ela é especialista em gestão e organização escolar, consteladora, como eu disse, consultora pedagógica sistêmica, e aí eu pedi para colocar que ela é reikiana também, né? Porque tem uma visão diferente, né, das Com coisas, certeza. né? Então, Elza, me conta, conta assim para nós, né? Qual que seria, assim, o coração dessa nossa fala, dessa nossa conversa de hoje, instigando o pessoal a saber mais sobre pedagogia sistêmica? Carmen, eu tô te ouvindo muito mal. Nossa, acho que Teve coisas, é o som daí, eu porque não assim, todo mundo. consegui, teve palavras finais aí que eu não consegui entender. Eu acho que o seu som do seu computador deve estar baixo. Não é, Porque todo mundo falou que está em ordem. Você tem como mexer no é. computador? Eu tô no celular, tá normal. É. Eu vou procurar falar mais pertinho, então, que para todo mundo ficou bom. Então, eu queria que você começasse dizendo para nós a importância dessa pedagogia sistêmica. Sim, posso falar um pouquinho da origem já? Você quer Então, que deixe claro, assim? fica à vontade. Então, a pedagogia sistêmica, ela já vem sendo trabalhada em alguns locais desde 2004. Brasília foi o primeiro local onde iniciou esse trabalho com a professora Ellen Vieira. Inclusive tem o livro dela, mais de um, tem livros ótimos. E de lá para cá veio se expandindo, certo? Mas a pedagogia sistêmica, ela surgiu a partir das constelações de Bert Hellinger. Quando a professora Mariane Frank, ela já conhecia as constelações e ela resolveu aplicar
essa percepção na sala de aula, as ordens do amor. E a partir daí, a Angélica Olvera, da Universidade do México, ela também se interessou e logo veio ao Brasil e já deu início a uma formação. E hoje, na Universidade do México, é trabalhado a formação em pedagogia sistêmica. Hoje utiliza mais educação sistêmica, porque ela abrange a escola, a comunidade, a sociedade, mas também não quer dizer que não pode falar, eu falo mais pedagogia sistêmica, viu? Entendi. E então Bert Hellinger, ele observou que através desse trabalho que ele estava desenvolvendo, que existia algumas leis ou ordens entre as relações humanas. E a partir daí, aí ele começou a desenvolver o trabalho em cima disso. Então, essas leis ou ordens são o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, tudo isso aí pode ser aplicado na escola, porque a partir de tudo isso, todas essas ordens, é que se organiza. Hoje nós falamos a questão da hierarquia, como está perdendo, vamos falar assim, não é? Já não tem muito assim, como fala, vários ambientes ou vários órgãos ou sistemas, já não se vê tanta hierarquia como era antes. E também a questão do pertencimento. Vou falar de cada uma delas. Pode ser? Dá tempo, será? Então tá. O pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Todos que fazem parte do sistema familiar, ele não pode de forma alguma ser excluído. Se for excluído, causa já algum dano, desorganiza de alguma forma. E da mesma maneira na escola. Porque o aluno, independente de qualquer situação dele, ele precisa pertencer. Então, muitas vezes, de alguma forma, ou ele se exclui, ou inconscientemente ele é excluído por alguma pessoa. Pode ser, no caso, até o professor, de forma inconsciente, porque ele também pode estar envolvido em uma questão que ele se sente excluído. Está trazendo também do seu sistema familiar. Então, a pedagogia sistêmica, nessa questão, ela trabalha o professor, o aluno e os pais, todos envolvidos na educação. Uhum. E do pertencimento é o primeiro passo para já começar a trazer tudo, organizar, vamos falar, organizar o sistema desse professor, e a partir daí ele já começa também a trazer, reflete no aluno e reflete na família. E por isso que a pedagogia sistêmica ela é diferenciada, porque ela tem um olhar que abrange todos. Eu sempre, como fiquei na educação por tantos anos, às vezes a gente sentiu muita falta de um apoio, não quer dizer pedagógico, que sempre teve em relação à coordenação, a professores e a todos, mas um apoio voltado assim para o emocional do professor, do aluno, né? Não quer dizer que a pedagogia sistêmica, que trabalha com as técnicas das constelações, entra como terapia na escola, não. Porque a escola não é terapêutica. Mas ela também contribui para que trabalhe de forma, não trabalhe na sala de aula, a constelação em si. São as técnicas, as posturas, né? As atitudes que vão mudando, que são trabalhadas. E por isso, quando você falou que não precisa ser um constelador, não precisa entender, porque o próprio professor, ele consegue trabalhar, porque são atitudes tão simples que elas mudam, elas vêm do interno para o externo. Então, quando o professor ele muda essa postura, ele primeiro ele desperta aquele olhar, a visão sistêmica.
Depois desse olhar, ele começa a aprofundar, aí já vem as atitudes. Não tem como a pessoa não mudar. Então ele já tem um outro olhar. E a partir daí ele já olha para a família dele e já se sentir excluído ou se excluía, ele já muda esse olhar. Ele passa a entender que todos precisam, todos têm o direito de pertencer, todos fazem parte. E chega a hierarquia, né? Dentro dessa lei, a hierarquia ela vem dizendo que quem veio antes tem precedência. Então, no caso, os pais vieram antes, então eles têm precedência aos filhos. Mas e na escola? Na escola também tem que ser respeitada essa hierarquia, não é? Então, quem veio primeiro? Os pais, depois os alunos, depois os professores. Entende a mudança de olhar que a gente precisa ter? E quando muda esse olhar, o aluno percebe, ele sente. Eu não estou te ouvindo nada, acredita? Estão falando de você colocar o microfone. Você colocar o microfone. Ah, quem sabe se eu colocar melhora, né? Só um minutinho, então, que eu já vou colocar, tá? Enquanto isso, Não eu tô tá falando. bom? O som não tá bom para as pessoas? Para você, você disse que tá, Tá né? bom. É que você não está me escutando. Então, vamos ver. Se eu colocar assim, o fone vai ficar bom Será aqui, que melhorou? né? Será? Melhorou agora? Peraí. Tá me ouvindo? Ixi, deu uma Ixi, vai dar cortada. problema aqui. Tá melhorando? Não, aqui tá tudo. Peraí. Não sei, você tá me escutando? Sai um pouquinho. Eu vou tirar isso aqui, acho que agora vai melhorar. Não. Para nós tá bom, é E só aí? você mesmo que não tá me escutando. Nossa, Tá agora para melhor? você, o seu som ficou ótimo agora. Agora que eu tô te ouvindo de verdade. Antes eu tava fazendo leitura Pronto. labial praticamente. Que horror. Então, Então, assim, é difícil para quem está de fora ver a aplicação. Então, dessa maneira como você trouxe, né, essa lei de incluir e às vezes até de uma maneira não perceptível, mas acaba influenciando o sistema. Ótimo. sim. E aí eu tava falando da hierarquia, né? Sim. Primeiro eu falei do pertencimento e entrei para a hierarquia. Então, como eu disse, os pais chegaram primeiro. Isso até aí todos ouviram bem, né? Certo. Todo mundo escutou bem a sua fala, só que você que não estava me escutando. Ah, tá, entendi. Então tá bom. E na sala de aula? Aí então já entra essa hierarquia. Ali na sala de aula o professor é o líder. Ele, então o aluno olha para ele de menor. Não na questão de chegar primeiro, mas na questão de que, como professor que tem o domínio do conhecimento, ele é a autoridade na sala de aula, sem autoritarismo. Morro de medo disso aí, porque às vezes a gente confunde muito, não é? Então, o professor ali, ele é o líder e ele é a autoridade. Então, em relação a essa questão da sala de aula, quando o professor assume o seu lugar, somente o seu lugar de professor, porque muitas vezes nós, por amor aos nossos alunos, como eu fui professora e ainda me sinto uma professora, eu posso falar isso porque eu me senti assim sempre. Por pena, sabe, do aluno, por preocupar, por amor, a gente acaba saindo do nosso lugar de professor e entra para o lugar da mãe. E quando eu faço isso, eu perco meu lugar na sala de aula e todos saem do lugar, porque aí, olha, a mãe não está mais no lugar de mãe, eu estou no lugar dela. E quem está no lugar do professor? Não tem professor. Tá Então, vazio. como que esse aluno vai olhar para mim como mãe, não como professora? Então, tudo isso já dificulta esse ensino. Então, a hierarquia na sala de aula é preciso saber. O professor é o líder, é o maior. Ele detém o conhecimento e ele tem autoridade. Certo?
Tá bom? Posso Uhum. passar para o equilíbrio. Excelente. Tá bom assim? Tá, qualquer coisa você pode falar. O equilíbrio também, nós sabemos que é a compensação, a troca entre o dar e o receber. Então, a gente, nós humanos, nós temos essa necessidade de troca em nossas relações, em todas as relações. Só que nós sabemos que de uma relação para outra, essa troca, ela varia muito, não é? Tem a troca de igual para igual, não é? E não. Vamos falar, o professor, por exemplo, e os pais não são iguais aos alunos. É uma troca desigual, porque o aluno, ele recebe dos pais e recebe dos professores. Entendeu? Então, é uma troca desigual, não tem equilíbrio. Como a vida, nós recebemos nossos pais, também não temos como equilibrar, a não ser depois devolvendo através de para os nossos filhos fazer também o que eles fizeram e também, ou se não tiver filho, um trabalho social, ou fazer alguma coisa, sucesso na nossa profissão. Mais ou menos assim, é esse o equilíbrio entre os pais. Então, nessa lei do equilíbrio, quando eu olho para o meu aluno e eu incluo esse aluno, eu olho para ele sem julgamento, sem pena, porque o que mais traz questões que desorganizam todo o sistema é a pena e o julgamento. Então, quando eu olho para o meu aluno, e sem julgamento e sem pena, e eu incluo esse aluno, naquele momento eu vejo os seus pais também. Nesse momento, esse aluno vai compensar me olhando de forma diferente e se abre para o aprendizado. Então, essas são as 3 leis dentro das ordens do amor, que de Bert Hellinger, ele sempre trouxe essas principais leis. Leis sistêmicas, ou princípios sistêmicos, leis naturais, ordens do amor, não tanto faz, né? O tema aí que a gente fala. Agora, Elza, é o básico isso, né? Então, a pessoa entendendo isso, né? Entendendo o lugar de cada um, todas essas leis como funcionam, é a base de como agir aí na escola, né? E uma coisa que foi uma Sim, preocupação nossa, e a gente vai soltar material com isso também, é a relação, e aí aplicando essas leis, de pais com professores, pais com alunos e professores com alunos. Então, na verdade, o sistema é integrado, porque exatamente. se há um desrespeito dessas leis por parte de qualquer um. Então, por exemplo, aí vou falar isso, vou deixar rolar para você. Então, por exemplo, quando os pais falam mal do ensino ou falam mal da professora, né? Então, aí Uhum. já tem uma, uma quebra das leis. Então, o que você sugere para as pessoas que estão sofrendo agora com essas dificuldades todas nessa aplicação dessas leis que você mencionou? Dessas Então, oportunidades, né, que são o ensino agora, nesse momento. uhum. Quando os pais escolhem uma escola, eles já escolheram uma escola que eles confiam. Não é verdade? A primeira coisa que a Uhum, gente faz não é isso? uhum. Nesse momento, quando o pai escolhe essa escola, ele deve já, no momento antes da matrícula, já pedir para ver ali o regimento, as normas, e se ele concorda com esse regimento, essas normas, e já conhece o corpo de professores, o corpo docente, o que ele faz nesse momento? Ele automaticamente tem que ter essa confiança no professor. Se ele não confia nesse professor, esse aluno também não vai olhar com bons olhos para esse professor. Ele precisa acreditar que aquele professor ele tem competência e ele está ali
pronto para ensinar e está empenhado em ensinar seu filho. Ele só não pode, às vezes, confunde, né? Às vezes acha que quando fala de ensinar, é ensinar tudo. E às vezes pode acontecer de não aceitar o que é ensinado na escola. E de repente começa a exigir muito do professor. Ou o professor também pode exigir dos pais, não é? Então, é preciso mudar esse olhar. E a pedagogia sistêmica trabalha isso aí. Porque também esses pais, eles não estão agindo assim porque querem. Tudo que a gente fala aqui está na visão sistêmica, e dentro da visão sistêmica, esses pais também estão trazendo o seu sistema familiar algo que faz eles agirem dessa forma. Então, tudo que a gente tratar dentro desse tema, toda a aplicação da pedagogia sistêmica, essa postura, ou até mesmo constelações, pais, professores, resolve e muda esse olhar, muda. E como eu falei, a partir do momento que você desperta esse olhar, sua visão... Tá cortando um pouquinho a sua internet. Tá cortando. Elza, agora veja, como que a gente pode facilitar isso, né? Então, nós conversamos bastante em abrir espaço para que tudo isso acontecesse, né? Abrir espaço para a expressão do aluno. Então, quais são os aspectos que você pode mencionar para a gente caminhar nessa direção, com relação ao aluno, a postura que todo mundo tem que ter com relação ao aluno também? Primeiro, nós temos que ver que o aluno, ele traz a força dos seus pais. Independente de ter ou não os pais presentes, de ter conhecido os pais ou não, os alunos trazem a força dos seus pais. E quando eu olho para esse aluno e vejo nele ou além dele os pais, isso aí já é o primeiro passo para tudo se organizar. Ótimo, excelente. E aquela questão que nós conversamos assim, bastante também, que é a unificação. Então, todos nós, todos desse sistema, têm questões pendentes, têm dificuldades. Então, como é que rola essa comunicação entre as pessoas para todo mundo? Professores, pais, alunos, todo mundo ficar no mesmo nível de dificuldade, ou seja, de humanidade. É quando a gente desenvolve também a empatia. Primeiro, eu preciso de saber que, da mesma forma que um tem dificuldade, o outro também tem. E num momento eu sou mãe, no outro eu sou professora, ou no momento eu sou mãe e tenho minha outra profissão, e principalmente agora, nesse momento, né, dessas aulas online, o que nós precisamos observar é como fazer para ver assim qual o tempo que esses alunos podem ficar em frente ao computador, assistindo essas aulas, e o que eles podem fazer, os pais, naquele momento, eles estão disponíveis também para acompanhar esses professores, esse filho nessas aulas, porque os pais não têm nenhuma responsabilidade de ensinar o que é dever do professor, mas eles têm o dever de apoiar os seus filhos. Então, nesse momento, os pais apoiam os filhos e não ensinam. A questão só deles ficar próximo, acompanhar, é essa forma de apoio que as crianças ou adolescentes eles precisam nesse momento. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu vejo também que o outro está passando pelas mesmas dificuldades que eu estou. E, então, meu olhar muda e isso pode ser... Os professores, pode haver uma conversa mesmo, um entendimento, para que eles consigam
chegar a um consenso do que pode ser feito, o que será melhor nesse momento, para não ficar tão pesado nem para um e nem para outro, porque todos nós sabemos, a maioria trabalhando em casa, então tem afazeres domésticos, tem o trabalho fora, que trouxe para casa, e o professor da mesma forma, e os Da pais mesma também. forma. Isso é importantíssimo, né? Então, é essa forma de olhar para a dificuldade que nós todos temos dificuldades nesse sentido, principalmente que é novo esse ensino nesse momento, a maioria é novo. E às vezes até os pais, dependendo, sente essa dificuldade de auxiliar os filhos. Então, o professor também tem que olhar para esse lado. É uma questão mesmo de eu me colocar no lugar do outro e ver como fica melhor para cada um. Uhum. E nisso também a gente conversou bastante sobre como é importante a gente transmitir, a partir do momento que todo mundo enxerga as suas dificuldades, como é importante transmitir, através da participação do aluno, a importância e o quanto que ele se sentindo importante, ou seja, a voz dele sendo escutada, o ensino passa a ter um significado para ele. Uhum, Isso que exatamente. de falar. Temos o professor ele precisa de criar um espaço para que esse aluno possa colocar suas sugestões, pode ele também trocar com seus colegas tudo que ele faz no seu dia a dia, facilitar a tarefa de um do outro, um colega auxiliando o outro nas que tem dificuldades. No trabalho também, vamos supor, se numa matéria um tem facilidade e o outro tem dificuldade, eles, nesse momento, vão trocar. Eu te auxilio nisso, você me auxilia no outro. E, dessa forma, eles colocam sugestões do que o professor pode fazer, que pode agradar naquele momento, porque a aula online, tá certo que os jovens, as crianças, adolescentes, hoje eles estão aí o tempo todo nessas tecnologias. Mas quando fala assim, é para estudar, é diferente, não é? Para você assistir uma aula durante tanto tempo. Então, o professor pode pedir sugestões de que forma de atividade, como eles gostariam de estudar naquele momento. E isso facilita, porque eles também vão sentir que estão sendo ouvidos e o interesse aumenta, né? Melhora, motiva também, né? Uhum. Eu achei interessante essa questão que a gente está abordando de uma forma geral, como para a criança, então, Uhum. é o motivo da live, né? Como para a criança você desperta alguns sentimentos que a gente não, às vezes até nem valoriza tanto, né? Como a empatia. E agora você mencionou a questão da criatividade, porque a empatia de olhar que um aluno, olhar para o outro aluno que não está conseguindo um bom resultado, e o aluno começar a elaborar como que ele vai ajudar aquele colega, como ele vai participar daquela atividade, ensinando ou criando alguma coisa. Então a gente vê que nessa hora a criança é desafiada. E na hora que ela é Sim, desafiada, aí ela é estimulada e tudo passa a ter mais sentido, com né? certeza, exatamente. E a Mais criança ou o sentido. adolescente, eles precisam confiar, porque eles também têm capacidade. Eles conseguem, sim, realizar tarefas ou sugerir tarefas diferenciadas e eles vão se sentir valorizados e motivados, com certeza. Uhum. Agora, a gente até mencionamos numa outra live essa questão de nós não sermos perfeitos, de nós admitirmos a nossa imperfeição. Então, a gente já falou no começo, né? E aí, essa é uma outra coisa também bacana, porque a hora que os pais sentem que eles têm dificuldades, a criança tem dificuldade, os professores têm dificuldades, o diálogo muda, né? E até eu vou propor para quem não baixou ainda o e-book
que está disponível no site do Constelandinho, é justamente frases sistêmicas para pais. Então, assim, fala bastante da superação das dificuldades a partir desse olhar que a gente está falando, né? A Sim. partir desse É, olhar. inclusive você falou desse momento, né? Tem algumas, você já colocou todas no e-book, as frases? Não, ainda eu estou na quarta ainda. Ai, ai. Não, É, ainda tá longe. olha É, mas só, assim, então, pode falar. quando o professor ou os pais falam das suas dificuldades, então eles dão abertura para que seus filhos também falem sobre isso, os alunos, e inclusive os mais tímidos. Eles também sentem incentivados para expressar seus sentimentos. E também nesse momento que a gente precisa ver é conversar com eles, ver como é ficar em casa sem ver os parentes, os colegas, porque muitas vezes isso aí pode afetar a criança ou o adolescente de alguma forma. Às vezes os pais envolvidos no seu trabalho ali, tanta obrigação nesse momento, não é? Porque cuidando praticamente sozinho da casa, ou tem que o seu trabalho que fazia fora e ainda dar toda a atenção para essa criança que antes quase não ficavam juntos. Agora está ali o tempo todo e ele precisa de se desdobrar, não é? E nesse momento aí, talvez a criança ela fica sobrecarregada, ela já está triste porque não vê os colegas, não tem contato, a criança precisa disso, gastar energia e conversar e tudo. Então, é preciso olhar para essas crianças dessa forma também. Deixá-las conversar sobre seus sentimentos e tudo que está passando nesse momento. Agora, Elza, vamos falar de algumas frases, algumas situações práticas e algumas frases sistêmicas que você poderia deixar assim. Vamos lembrar algumas situações bacanas para passar para as pessoas. Porque a frase sistêmica, a Elza até pediu para eu falar isso, né? Que a frase sistêmica, ela não é uma frase pronta. Então, não é uma frase que você vai ter assim, tipo num carteado que você vai, agora eu vou usar essa, agora eu vou usar aquela. Não vai funcionar. Então, a frase sistêmica tem que vir de dentro da situação. É a situação que Isso, pede. Então, aí vamos. exatamente. Com essa abertura, a Elza vai trazer algumas situações aí para a gente aplicar. Vamos ver, Elza, o que você traria? Então, é importante falar que essas frases também, elas não podem ser só faladas sem sentido. Só para, eu vou falar e ver que resolve. Não, é preciso sentir mesmo, é verdadeira, no coração. Porque se não falar sentindo, como verdade, elas não vão fazer efeito. E são frases tão simples que elas causam uma mudança tão grande que às vezes a gente não acredita quando ouve. Então, é melhor, eu falo assim, e todas que trabalham com pedagogia sistêmica, fala, experimenta, experimenta. Então, nessa questão que eu estava falando agora dos sentimentos, né, da criança ficar assim, e os pais chegar para elas e falar assim, eu também já vivi sentimentos assim. É uma frase tão simples que falar, como assim? Vai fazer, vai dar resultado, sabe? Vai mexer com essa criança. Ela vai se sentir melhor. Fala, nossa, então meus pais também, ou minha mãe, ou meu pai, seja quem estiver com ela, sente da mesma forma que eu estou sentindo, ela já vai se sentir mais tranquila, sabe? E também eu entendo como você se sente. Isso aí são frases que você pode, no momento ali, a criança você percebe que ela não está bem, ou mesmo que ela pode ter comentado alguma coisa. Cria a frase no momento, mas frase verdadeira. E depois vocês vão ver o resultado. Então é sempre assim. Nós Agora, temos Elza, também. Pode pode. falar. Não, quando você Falar. falou isso, eu lembrei muito daquele. Às vezes a gente encontra, né, no consultório e, no geral, lidando com criança, a frase seguinte seria: eu sinto muito, eu vejo que você está tentando superar essa dificuldade. Eu vejo você, eu Sim, vejo que você está tentando.
E também, aí dentro do que você falou, eu sinto muito que você esteja com essa dificuldade. E aí você falou, ou em outro Hum. momento, mas a mamãe está aqui. Ou então, o papai está Vamos aqui. Ou então, superar juntos. Olha, vamos superar todas as dificuldades juntos. Pode sempre contar comigo. É olha que. Então, como que essa criança, ela vai sentir ali naquele momento tão acolhida, sabe? Protegida mesmo. Pode contar comigo sempre. Nós vamos passar essa dificuldade. Isso aí é muito importante. E são frases simples que Uhum. podem ser trabalhadas dessa forma. Você ia falar uma outra frase, eu te cortei na hora que eu lembrei dessa frase. Mas nós podemos falar em relação ao que a gente já falou de serviço, de atividades. Filho, eu confio na sua capacidade. Você pode, você consegue. Então, assim, são frases que vão surgindo no momento, dependendo da situação, né? Ou quando nós falamos da confiança do professor, quando na questão da escola, você disse, essa questão que eu expliquei que o professor precisa, se ele confia na escola, confia em tudo, ele vai despertar essa confiança no professor também. Se não tem, é porque é preciso realmente olhar para o seu sistema familiar, para o sistema familiar desse professor, não é? Então, aqui nós podemos, o pai pode falar. Olha, sua professora está preparada. Ela está empenhada para lhe ensinar. Por isso somos gratos a ela. Imagina como que esse aluno vai sentir, esse filho vai sentir. Eu posso confiar na minha professora, meus pais confiam. Meus pais sabem que ela está preparada para fazer, para passar essas atividades, para fazer o que for necessário para me ensinar. Tá? E Elza, e você, agora a gente tá vendo o contrário disso, né? Porque a gente está tão, os pais estão tão machucados com tanta coisa e eles falam mal, né? Às vezes da aula, do professor tá na frente da criança. E aí como é olha, que a criança vai reagir, não é? então, quando a mãe exige muito da professora e a professora exige muito da mãe, elas estão esquecendo, sabe, do principal. Elas não estão vendo a real necessidade dessa criança. Porque essa criança, ela precisa da mãe como ela é, do jeitinho que ela é. Ela é a mãe dessa criança. Independente do que acontece, ela não vai mudar. Ela não vai deixar de ser a mãe. Então, o que cabe ao professor? Concordar. Essa é a mãe dessa criança e concorda com o amor dessa criança por essa mãe, por esses pais, não é? E da mesma forma, não pode esquecer que a criança também precisa do professor. Ele precisa do professor para ensinar, somente ensinar. Porque a mãe está ali. Como eu falei anteriormente, não pode inverter esse papel. Porque o professor adoece, o professor fica sobrecarregado, o professor, quantas questões que a gente vê aí hoje, por quê? E ele inconscientemente, ele não percebe, ou ele está dentro, assim, também em uma questão do seu sistema familiar, e ele acaba entrando ali em sintonia, em conexão com esse aluno também que está com a mesma questão. Vamos supor, uma mãe que talvez sei lá, de alguma forma, como que eu falo? Nem quero falar tão forte assim. Falar, chega com algumas marcas aqui. Eu tô procurando uma palavra para não falar agressão, mas vou falar agressão e pronto. Né? Criança é agredida, chega com marcas. E então, nesse momento, a professora olha, nossa, ela começa a pensar, como eu disse, por amor, ou está vindo inconscientemente, ela se colocando ali como a criança dela. E ela fala, como pode? Essa mãe, nossa, e tá. Pronto. Entendeu? Essa questão aí jamais pode ser feita. Ela além de, ela está invertendo os papéis, ela não está concordando
com essa mãe do jeito que ela é para essa criança. Então, como essa criança vai estar pronta para aprender? O jeito que a professora olha para a mãe, ou fala, ou ela percebe, e o jeito que a mãe fala do professor, então ela não vai estar aberta para o aprendizado. A partir do momento que passa a focar nessa criança e fazer ela chegar até o coração desses pais do jeito que eles são, não importa como. Aí essa criança, ela olha para esse professor de forma diferente. Porque esse professor agora, ele também olhou diferente para os seus pais. E tudo vai mudar na vida dessa aluna, dessa criança ou adolescente. Nossa, esse ponto é importantíssimo que você trouxe, porque esse aceitar do jeito que traz alívio, né, para o sistema todo, para todos os lados, para a criança, para o professor, para os pais. E uma coisa que nós elaboramos bastante, né, Elza, é o tanto que nós adultos, pais, nos privamos de aceitar a criança como ela é. Porque se o próprio pai não aceita a criança como ela é, e parece que enxerga a criança com defeito, e é assim que a criança sente. Eu estou com um problema, eu tenho um defeito. Então, se o próprio pai tem essa visão se esparrama por tudo em volta, para a criança e para o professor. Então, a partir do momento que os pais... E aí vem o pedir ajuda, né? Os pais conversam com o professor dentro daquilo que a criança é, com as características da criança. Sem ocultação, né? É assim que ele é. É assim que ele está se comportando, né? O que você me conta disso, dessa visão? Quando quando o professor ou os pais vão falar a respeito dessa criança, coisas... Uhum. E mesmo que eles não falem perto da criança, Isso. a criança vai sentir. Porque, como a gente sabe, existe o inconsciente coletivo. E ali, estão todos ali praticamente na mesma ressonância, na mesma frequência, na mesma ressonância. E o que eles estão tratando ali, ela vai sentir. É a mesma coisa quando os pais nem precisam falar, né, da forma que você colocou, os pais nem precisam falar para a criança que não aceita. Ela sente. E essa criança, ela mesma vai se excluir. Ela vai chegar na escola, todos vão excluir essa criança, ela mesma vai se excluir e só vem as complicações de aprendizagem, né? Então, o que ela precisa, nesse momento, eu volto de novo. A pedagogia sistêmica, ela trabalha essas questões. Se for preciso chegar até os pais, chega até os pais através de uma constelação ou mesmo para... E por isso que a gente trabalha muito articulado, assim. Olha, quando chega com a pedagogia sistêmica na escola, por isso que a gente fala educação sistêmica, porque você não está com foco só na escola, entendeu? Ali passa a olhar para tudo que acontece, desde que vem da sua família ou da família do professor, e o que for necessário é feito para que esse sistema todos sejam incluídos. Ninguém vai julgar ninguém, ninguém vai ter pena de ninguém. Quando você falou aceitar, eu uso mais o termo concordar. Porque eu, quando estou aceitando, eu ainda estou um pouco no julgamento. Quando eu concordo, Perfeito. Aí eu mudo a minha forma de ver. Por exemplo, quando eu olho para o meu aluno, que e não julgo os pais o tempo todo. Mas e esse aluno está sentindo, eu não preciso falar para ele, não. Eu posso comentar com meus colegas, seja com quem for, mesmo que ele não vai ouvir, mas ele está sentindo, né? Então, quando eu olho para esse aluno e eu falo, não, eu concordo com tudo que é, do jeito que é. Aí o professor fala, como assim eu vou concordar com o pai? Que faz isso, aquilo, que é agressivo, que sabe, tudo que a gente ouve às vezes,
Como que eu vou concordar? Realmente, se a gente for olhar dessa forma, é impossível concordar. Eu não estou concordando com as ações dos pais. Se um pai está preso, eu estou concordando com o que ele fez, é legal? Não, eu estou concordando com o amor dessa criança para os seus pais. Então eu olho para ela e falo, olha, os seus pais são os pais certos para você. Eu concordo com o seu amor por seu pai, por seus pais. E dou um lugar no meu coração para eles. Aí, esse dar lugar no meu coração, não é que eu vou morrer de amores por esses pais, nem aceitar tudo que eu não acho que está certo em relação ao que eles fazem. Não cabe a mim julgar o que é certo e o que é errado. Esse lugar no coração eu vou mudar o meu olhar a partir daí, minhas atitudes, e ver que não existe nada que eu possa fazer para que a vida desse aluno seja diferente. Vou concordar com o destino dele. Quando eu faço isso, tudo se acalma. As coisas vão se organizando dessa forma. Uhum. A gente tem 10 minutinhos ainda, Elza, mas eu gostaria Só de... 10? Só 10. Falamos nada. Então, vai ficar com gosto de quero mais. Agora, Elza, uma coisa que me chamou a atenção no começo, que eu comecei a estudar a pedagogia, é o tanto que, por exemplo, assim, apaziguador para a criança quando o professor diz: eu vejo os seus pais em você. Você tem a força dos seus pais, né? Isso eu acho bacana. Você tem alguma coisa para acrescentar nesse sentido? Sim, porque quando uma criança... Posso contar um exemplo rapidinho, né? Quando uma Deve. criança... vamos falar da questão de disciplina. Às vezes essa criança, ela não fica quieta na sala, ela está indisciplinada, ela não deixa o professor trabalhar, ela incomoda todos os colegas. Então, se eu for olhar mesmo no sistema familiar, eu falo assim, olhar além do aparente. O aparente do aparente é aquilo que a criança está fazendo. Ela está indisciplinada. Mas quando eu olho além do aparente, que é lá para o sistema familiar, por que essa criança está agindo assim? O que está acontecendo com ela? Quando eu vejo a criança dessa forma, aí então eu chego para ela e falo, olha, eu vejo seus pais em você. Quando eu falo eu vejo seus pais em você, essa criança ela já muda totalmente. Eu falo criança, gente, mas isso aí vai do berçário à universidade. Essa aplicação da pedagogia sistêmica, a gente costuma falar criança, né? Mas quando o professor olha e fala dessa forma, que vê os pais, pode falar até nos olhos, seus olhos são parecidos com os olhos dos seus pais, do seu pai, o seu sorriso com o sorriso da sua mãe. Mas você conhece meu pai, conhece minha mãe? Olha, basta olhar para você. Você quer conhecer seu pai, que talvez ele está inquieto na sala de aula procurando esse pai que ele não conhece? Você quer conhecer o seu pai? Olha no espelho para você ver. Ele está em você. E eu acho lindo uma atividade do livro da professora Ellen, que são as aventuras da professora Tina, que ela trabalha o coração, ela coloca os coraçõezinhos, e esse trabalho com o aluno, nossa, não tem coisa igual. Faz um coração do pai, coração da mãe e o coração da criança, e põe um fiozinho invisível e fala, tá vendo aqui o coração do papai, o coração da mamãe? Esse fiozinho invisível liga você no coração deles, onde eles estiverem. Você pode até não ter conhecido, mas esse fiozinho está ligando você a eles. Além de olhar para o que parece nessa criança e falar que ela se vê, porque a criança é o pai e a mãe. A gente fala 50% pai, 50% mãe, a Luciana é 100% pai, 100% mãe, não é? Nossa, uma dinâmica ótima para os professores, simples de fazer, é essa, sabe? Do coraçãozinho que se conecta com o fio invisível e busca a força dos pais. Vou dar um exemplo aqui. Uma criança que, se ela tiver com dificuldade... Um minuto só. Eu estou preocupada com o horário. A gente tem 5 minutos. Eu só vou passar essa notícia boa.
E Então aí a gente passa. conversa, porque ele está caindo um pouquinho antes do horário. Então, gente, é o Sim. seguinte, acabei de saber que está postado esse e-book de sugestões com todos esses temas que a gente abordou ao longo da live. Então é só acessar o site do Constelandinho, tem 2 e-books lá que eu tinha falado de frases sistêmicas que já está há algum tempo, e esse dia hoje com sugestões para vocês elaborarem. Como vão elaborar? Não está tudo pronto. Vai ter que continuar junto da gente, né, Elza? Acompanhando essa série de lives. E assim, ó, quem trouxe a Elza, quem trouxe a Claudiane para mim, para a gente fazer essas elaborações, foi o Luciano Alves. Lá existe um curso de pedagogia sistêmica. Então, dá uma olhadinha no site do ILA para vocês aprofundarem, encontrarem essas pessoas e começarem a desenvolver. E nós estamos, eu e o Luciano, cada vez mais nos unindo e trabalhando intensamente para levar esses temas para os pais, para os professores, que já é uma escola estabelecida, mas também para os pais, cada vez mais. Agora eu estou tranquila. Agora eu posso. Quando Agora você faltar já deu. 2 minutos, eu aviso de novo. Tá, eu vou só dar mais essa dica aqui, muito prática para os professores. Quando o aluno tiver com alguma dificuldade em alguma atividade ou prova, fala para ele imaginar, coloca uma cadeira, fala qual dos seus pais tem mais facilidade em matemática? Vamos colocar aula de matemática. Ah, meu pai. Seu pai está aqui, ó, sentado do seu lado direito. Põe uma carteira do lado direito e fala, seu pai está aqui, para te apoiar. Agora você vai aprender matemática. Faz esse teste. Ou coloca os dois. Ah, meu pai e minha mãe. Então tá, coloca os dois. Aí a criança, mas o meu pai não está aqui. Então, tá bom. Vamos desenhar aqui seu pai ou sua mãe, ou os corações que representam. E é a mesma coisa. Se a pessoa, se quiser trabalhar com esses alunos, para que eles realmente se abrem para o aprendizado, eu vou deixar não julgar, não ter pena, concordar com o destino, concordar com os pais do jeito que são os pais certos para eles, os professores olhar para si próprio, porque eles precisam trabalhar a sua história, porque quando eles trabalhar a sua história, eles vão chegar na sala de aula e eles vão ver, notar a diferença. Já começa a mudar a sua postura e depois eles já aplicando isso aí. As frases, cria essas frases e fala verdadeiramente. Se não quiser falar, pelo menos olhe nos olhos dessa criança e fale internamente. Quando a criança é custosa ou chega atrasado, coloque essa criança na ordem cronológica do que veio primeiro até chegar no último, eles vão se organizar e aquele que faltava vai chegar sempre na hora certa e eles vão sentir que cada um tem o seu lugar. Então, eu vejo você, você tem um lugar. Nossa, muito lindo. Entende? Muito É lindo. muita Esse coisa pra resumo, gente falar, a gente se perde tanta coisa boa. Eu amo, mas olha, eu da constelação, a pedagogia sistêmica me, assim, encantou. É tudo que eu sempre sonhei. excelente, foi um resumo excelente. Aí, o que que a gente falou? A gente falou sobre desenvolver o raciocínio, curiosidade, criatividade, empatia, foco, dedicação, persistência e humildade. Então, foram todos os aspectos que, de uma forma inocente, bem simples, a gente procurou envolver. Só que a boa notícia, além do e-book, é que vai ter mais, né, Elza? Ah, eu estou à Acho que deu uma disposição. travadinha. Vai Aham. ter mais, vai ter mais. E nós estamos à disposição, caso queiram mandar alguma pergunta, Sim. alguma questão. Fala a sua página no Instagram, por favor, Elza. Rapidinho. Sua página. Borges Oliveira Elza. Arroba Borges Borges Oliveira Elza. Oliveira. Borges Oliveira Elza. Isso. Uhum. Então, a Elza também está à disposição para responder alguma questão que vocês tenham. Tá bom? Qualquer Nós pergunta que agradecemos. quiserem fazer, eu estou aqui. Quero agradecer você Olha que pelo beleza. convite, muito obrigada, tá? E estou aí para a gente trabalhar junto. Muito Eu obrigada agradeço a oportunidade. Foi mesmo. excelente.
Excelente, a interação foi excelente. Gente, muito obrigada. Então, sexta-feira vai ter mais. Vai ser com a Claudiane.